Quero lidar com um assunto que tem causado muito problema nesses últimos dias. Ainda hoje causou um problema, eu até escrevi para um amigo meu lá no Rio de Janeiro, é a polarização política em que nós estamos vivendo. Então eu estou interrompendo para que esse domingo que vem, eu possa nortear um pouquinho o povo de Deus a respeito desse assunto. Outros pastores têm feito isso, estão procurando ajudar, porque nunca na nossa história nós vemos um momento tão difícil. E as pessoas estão brigando dentro da igreja. Ainda hoje eu recebi um vídeo de um homem que se apresentou, não sei se procede ou não, mas até a informação que eu tenho procede, se apresentou como presidente da Convenção Batista do Rio de Janeiro. E ele estava num evento com um determinado partido político, então ele falou, em nome dos evangélicos eu quero pedir perdão, e isso tem gerado um grande reboliço no Rio de Janeiro. Muitas pessoas, muitas igrejas, muitos pastores estão saindo da Convenção Batista do Rio de Janeiro por causa desse pronunciamento do presidente da convenção, que deu um pronunciamento que deveria deixar bem claro que estava dando um pronunciamento no seu nome, porque cada um é livre para apoiar o candidato que assim entender. No Brasil é assim que funciona a democracia. Mas como não ficou muito claro a sua fala, deu a entender que ele estava falando em nome de toda a Convenção Batista do Rio de Janeiro. E aí os ânimos já estavam acirrados, polarizou mais ainda. Então, o que fazer num cenário como esse? Eu gravei recentemente um pequeno áudio, mas quero expandir um pouco mais o assunto. O pastor Marcos Granconato tem feito isso na Igreja Batista Redenção de São Paulo. Estou tomando a liberdade de usar parte do seu material para orientar os irmãos, porque a igreja cristã precisa saber como agir. O púlpito de igreja não é lugar de pedir votos, o púlpito de igreja não é o lugar de indicar em quem você tem que votar, não é assim que o púlpito funciona. Desse púlpito é só a palavra de Deus que procede, é só os caminhos, orientações do Senhor que devem ser dados à igreja. Mas no momento que nós estamos, a igreja deve dar orientações. E as orientações que eu vou dar hoje podem ser que incomode pessoas de direita e de esquerda, e aí tanto faz, porque nosso objetivo aqui não é agradar nenhum dos irmãos, nem a mim mesmo, mas é olhar para a Escritura e ver o que a Escritura fala a respeito desse assunto. Há muitos irmãos preocupados, como vai ser a eleição nesse Brasil, o que vai acontecer se esse candidato ou aquele ganhar para governador ou presidente, eu vou embora desse país, eu não aguento mais, e as pessoas estão brigando dentro da igreja, nas famílias, e a falta de orientação bíblica produz esse tipo de embate. Então, o que nós vamos fazer nessa noite? E no próximo domingo, se assim Deus permitir, fazer uma reflexão bíblica de como lidar com algumas coisas relacionadas à política. E aí você pode repassar o link dessa mensagem para tentar ajudar os irmãos. As pessoas do mundo não vão entender, eles acham muitas das coisas, para não dizer a maioria dos ensinos bíblicos, eles acham como loucura. Mas a Bíblia fala bastante de política, ela fala muito de política, mais do que você pode até imaginar. Ela orienta, ela é clara nisso. Então nós precisamos tirar as nossas preferências, os nossos conceitos e olhar e falar, Senhor, ensina o nosso coração. Então, diante disso, eu queria que você se desarmasse, independente da sua opção, mas eu quero que você pegue os princípios da palavra de Deus e decida como você vai agir. E então, espero que você tenha um coração pacificado, sabendo, Deus espera de mim isso. Dessa forma, eu queria levantar algumas perguntas para que na palavra de Deus possam ser respondidas e você possa, então, caminhar de forma tranquila. Primeira pergunta, aí eu estou apresentando algumas perguntas e depois respondendo biblicamente para ajudar os irmãos a entender. A primeira pergunta é, qual é, afinal de contas, a fonte de poder e autoridade política do mundo? Da onde procede? Como é que o crente, qual é a visão bíblica a respeito de autoridades? Como é que nós podemos lidar com essa questão? Se entendermos isso, você já vai para a eleição. No nosso país, nós vivemos uma democracia, então nós podemos escolher, mas existem pessoas, irmãos nossos, que estão em países que não têm esse privilégio. Mas independente do país, se é um país capitalista, comunista, socialista, se é um país que vive em monarquia, semipresidencialismo, não importa.
É preciso responder da onde procedem as autoridades que foram colocadas, que surgiram neste país. E nós precisamos entender biblicamente que a Bíblia nos mostra de maneira muito clara que a fonte de toda a autoridade política, qualquer uma, das ruins, das boas, das honestas e das perversas, toda a autoridade, toda a fonte de autoridade política procede de Deus. E quando os crentes entendem isso, eles então devem tomar uma posição em relação a isso. Toda a autoridade, os maus e bons. Então você pode pensar na pior pessoa do mundo e falar, não, essa pessoa não. E aí alguém quer sugerir candidatos, sem ser os atuais do nosso país, para ninguém achar que nós estamos falando de política, que pense na história, tirando o nosso momento político aqui, os candidatos atuais, quem seriam pessoas que você fala assim, não, essa pessoa é muito ruim, foi um governante muito ruim? Hitler. A Bíblia vem e fala assim, Deus constituiu Hitler, Deus, a Bíblia fala isso, independente do que nós gostamos ou não. Você pode olhar para tantos outros, Stalin, você pode olhar para os governantes da Coreia do Norte, você pode olhar para pessoas, governantes de países de fé islâmica que perseguem e matam muitos cristãos. Você pode pensar nos piores do mundo e você vai descobrir que a Bíblia fala assim, eu, Deus, coloquei essa pessoa no poder. E então você tem que lidar com esse conceito. Não precisa ficar defendendo. Tem pessoas crentes que querem se colocar no papel de advogado de Deus e começam a lidar com a questão dizendo assim, não, não foi Deus. Foram os homens. Então vamos olhar para a Bíblia e vamos entender como isso acontece. Deixa eu propor para vocês alguns textos, os irmãos que vão vir de terça-feira, nós vamos passar por esse texto com mais calma. Daniel capítulo 2, versículos 20 e 21, Daniel foi um estadista brilhante. Daniel foi uma espécie de governante, ele estava num império chamado Babilônico, cujo rei era Nabucodonosor. Estamos falando aqui por volta do ano 605, 606 a.C. E Daniel, então, jovem, por volta dos seus 14 anos, é levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. E quando ele fica na Babilônia, vai ficar num período lá de 70 anos. E nesses 70 anos de um cativeiro, ele que não tinha feito, aparentemente pela história, nada que justificasse a tão cruel situação, perdeu os pais. Os que vieram de terça-feira viram aqui que ele foi colocado debaixo dos chefes dos eunucos, muito provavelmente Daniel foi castrado, não casou, não gerou prole, sofreu bastante. E quem é que estava no poder? Era um homem chamado Nabucodonosor, um homem cruel, um homem muito cruel, pelo menos no início da sua história, um homem extremamente cruel. E olha o que Daniel escreve. Certa vez, o rei Nabucodonosor, apenas para contexto, ele tem um sonho, e quando ele tem esse sonho, ele chama os seus sábios e dizem o seguinte, olha, eu estou perturbado com um sonho que eu tive, eu preciso saber o sentido dele. E os sábios aí, entenda, conselheiros do rei, disseram, rei, tranquilo, conta-nos o sonho e nós contamos a interpretação. E Nabucodonosor era um rei muito astuto, muito esperto. Ele disse, não, vocês não são sábios? Vocês não têm acesso aos mistérios? Vocês não têm contato com as divindades, como vocês alegam? Então, se vocês têm contato com as divindades, diga para as divindades contarem o que eu sonhei e depois deem a interpretação. Os homens se apavoraram. Falaram, como assim? Isso mesmo. Contem o sonho e a interpretação. E eles disseram, nunca, rei, nunca foi pedido tal coisa para ninguém. Isso é impossível. E então depois eles voltaram a dizer para Nabucodonosor, rei, seja qual for o sonho, conte e nós daremos a interpretação. E Nabucodonosor ficou muito bravo e disse, vocês estão tentando me enganar. Ou contam o meu sonho e a interpretação, ou eu vou matar todo mundo. Nabucodonosor resolvia rápido as coisas. Todo o seu conselho, que foi treinado durante muito tempo, ele falou, ou vocês contam ou eu mato todo mundo. E os sábios tinham condições de contar? Não tinham, eles eram enganadores. O rei contasse o sonho e eles dariam a interpretação que eles quisessem. De passagem, isso é muito do que acontece em muitas igrejas pentecostais, né, neopentecostais hoje. Você conta um sonho e a pessoa fala para você o que ela quiser. Quer saber se é de Deus? Aí, está um bom teste para você. Fala, tive um sonho.
E a pessoa fala, não, eu sou alguém que revela sonho. Então fala, revela o que eu sonhei. Deus vai contar para você o significado, pede para Deus contar o que eu sonhei e depois dar o significado. Aí a pessoa já vai recuar na hora. O rei mandou matar todos os sábios. Daniel não estava neste momento. Arioque, chefe da guarda, procura os sábios e vai buscar Daniel para matá-lo. Daniel está no quarto. Ele chama Daniel e Daniel fala, ó Daniel, lamento muito, eu tenho que matar você. E Daniel diz, mas por que a ordem do rei, o meu senhor, é tão severa? Arioque, chefe da guarda, conta, aconteceu isso. E Daniel fala, diga para o rei me dar 3 dias. Eu irei orar e depois de 3 dias eu revelarei a ele. Muito ousado o que Daniel fez. Muito ousado. Falou, daqui 3 dias eu contarei a ele. Daniel chama os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, fala, jejuem e orem. Daqui 3 dias. E Daniel, então, numa noite, Deus revela para Daniel o sonho. E Daniel vai até o rei e conta. E olha o que Daniel diz quando ele recebe Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. O que ele fez? Imediatamente. Reconheceu que veio de quem? Bendito, bem falado, elogiado seja o meu Deus, de eternidade a eternidade. Por quê? Porque dele é a sabedoria e o poder. Daniel falou, Deus sabe todas as coisas, e Deus tem poder. Os falsos magos, sábios, não podem entender isso, mas Deus sabe o que Nabucodonosor sonhou. E o que acontece? Olha o que Daniel fala, isso aqui é teologia bíblica que torna o crente mais sábio nas escolhas e posições. É ele, Deus, quem muda o tempo e as estações. E preste atenção agora, é ele, Deus, quem remove reis, e aí você pode colocar presidentes, deputados, governadores, é isso que ele está dizendo. Ele quem remove e quem estabelece reis. É ele quem tira e quem põe. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Sabe qual foi o sonho de Nabucodonosor? Nabucodonosor sonhou com uma estátua muito grande. E Daniel começou a narrar, rei, você sonhou com uma estátua. Quando ele falou isso, Nabucodonosor falou, nossa, como você sabe disso? E Daniel falou, a estátua tinha uma cabeça de ouro. A estátua tinha um peito feito de prata. O seu ventre, a sua barriga era de bronze e as suas pernas de ferro. E o pé era parte de ferro e parte de barro. E Nabucodonosor está abismado com isso. E ele diz o seguinte, Nabucodonosor, rei, o Senhor é poderoso, mas o Deus dos céus revelou o que vai acontecer, as mudanças de impérios que vem aí. O Império Babilônico, você, rei, é a cabeça de ouro, mas depois de você virá o Império Medo e Persa, e depois o Império Grego, e depois o Império Romano. E no final da história é um império muito cruel do anticristo, que é um outro personagem que ele só descreve sem explicar para Nabucodonosor. Como é que ele sabia que existiria Nabucodonosor, Medo, Persa, Grego, Romano? Porque é ele quem coloca, ele estabelece os poderosos e tira. É Deus quem faz essas coisas. Ele já contou para Nabucodonosor, olha, não vai ser rebelião do povo, não vai ser voto popular, não vai ser campanha na rua, não vai ser pintando o rosto. Eu ponho no poder e eu tiro. Ninguém tem autoridade. Eu dou a um povo, muitas vezes, como no nosso caso do Brasil, a responsabilidade, o privilégio de ir lá na urna ou no papel, como era antigamente, e votar. Mas sou eu quem defino os rumos. Mesmo num país onde existam, alguns dizem que as urnas são seguras, outros dizem que as urnas não são seguras. Independente disso, sabe quem vai assumir o poder no ano que vem nesse país? Deus vai colocar alguém lá. Não importa. Existe um governo acima dos ministros do TSE, STF, dos deputados e senadores nesse país. Existe um Deus no céu. E a história, o livro de Daniel, serve para dizer o seguinte, Daniel escreve para o mundo para dizer o seguinte, o reino dos céus governa sobre o reino da terra. O trono do céu manda no trono da terra. Façam o que vocês quiserem. Podem correr de um lado para o outro, e ele não está tirando de nós a responsabilidade. Ele está dizendo que, apesar das suas escolhas, eu ponho e tiro quem eu quero. No nosso país, na história recente do nosso país, para alguns de nós, recente, vocês conhecem, por exemplo, a história de Tancredo Neves. Ele ganhou, não ganhou? Ele assumiu o poder? Ele não assumiu o poder. Deus põe e tira, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser que todos os candidatos que estão hoje concorrendo morram, vai morrer, vai ter outra eleição.
Então, os crentes precisam entender, ai meu Deus, eu estou perdendo sono, o que que eu faço? Eu vou tirar o dinheiro do país e vou colocar fora, eu estou... Não, não, Deus fala, vocês não entenderam quem está no governo, quem está no trono. É a minha ordem que manda. O mundo pode ficar apavorado com essas coisas, mas vocês não. Vocês devem se tranquilizar, porque eu sou o Deus que remove reis e estabelece reis. E ele está falando isso diante de um rei que não era nada bom com o povo de Israel. Ele falou, foi eu que coloquei esse rei no poder. Interessante, não só isso, no capítulo 4 de Daniel, ele vai dizer o seguinte, Nabucodonosor vai ter outro sonho. Nabucodonosor tinha muito sonho, ele dormia bastante. Você já viu que Nabucodonosor dormia bem, tranquilo. E um dos sonhos que ele tem, ele sonha com dessa vez não era uma estátua, mas ele sonha com uma árvore. E uma árvore frondosa, imensa. Se você quiser ter uma ideia da árvore que ele sonhou, alguns vão entender, outros não, mas aquela árvore de Avatar, onde os personagens de Avatar moram, você fala, meu Deus, aquilo não é uma árvore. Aquela árvore, ele sonha com uma árvore assim, as folhas, a copa da árvore toca toda a terra. E o texto bíblico de Daniel fala que todos os animais da terra repousavam, estavam debaixo daquela árvore. E Daniel vai interpretar o sonho do rei de novo, dizendo, rei, você é essa árvore. Debaixo do seu governo, rei Nabucodonosor, Deus entregou para você todos os seres humanos. O globo terrestre foi entregue nas tuas mãos. Deus deu às suas mãos. Os animais do campo, as aves, tudo está debaixo do seu governo. É muito poder. Entrego debaixo de você. Você é mau. Nabucodonosor olhou para aquilo e falou, nossa, eu sou o cara. Já ouviram essa expressão, eu sou o cara? Nabucodonosor falou, eu sou o cara. Eu mando e desmando, eu faço o que eu quiser. Mas quando Nabucodonosor olhava para aquela árvore, a árvore foi cortada na base e ficou só o pedacinho para cima da raiz. E ele ficou apavorado com aquilo. E Daniel falou, você é a árvore. Deus deu a você esse poder, mas ele vai tirar das suas mãos. E Nabucodonosor, certo dia, está andando pelos seus palácios, os jardins suspensos da Babilônia. E ele olha para aquilo. Nabucodonosor era extremamente arrogante e soberbo. Vamos e convenhamos aqui que ele não era soberbo sendo tolo. Há pessoas que são soberbas sem ter nada. Ele não. Ele era arrogante, mas é que ele era o dono do mundo. E aí dito para ele o seguinte, Daniel diz assim, durante 7 períodos, não sabemos se isso se refere a 7 anos ou seja o que for, é muito provável que foram 7 anos mesmo, é dito para ele, durante 7 períodos, você, Nabucodonosor, terá a mente de um animal selvagem, em vez de mente humana. Deus falou assim, você é muito soberbo, eu vou fazer você virar um bicho, um animal. E Deus está falando assim, você vai ficar louco, eu vou produzir em você uma loucura, porque eu governo, não você. Eu te dei poder, você está muito soberbo, então eu vou colocar você como um animal. O pelo do seu corpo, Deus diz para ele, o pelo do seu corpo vai crescer. As suas unhas vão crescer. Você vai ficar louco, você vai sair de casa e vai ficar pastando. Você vai comer com os animais do campo. Você vai comer grama, você vai pastar. Você pode imaginar isso? Nabucodonosor falou, eu? O maioral, o cabeça do mundo? É você. Você vai ficar assim. Algumas pessoas, depois você não procura agora, mas depois você pode, alguns dizem que ele desenvolveu uma doença chamada licantropia. Depois você vê isso, dizem que as pessoas, elas crescem. Algumas pessoas aí vai muito além, já começam a falar, ele virou um lobisomem, não sei o quê, aí é o outro extremo da loucura. Mas ele virou um bicho. Nabucodonosor ia comer com as capivaras, ficava no meio dos bois, o maior rei que esse mundo já viu. E Deus falou, durante 7 períodos, 7 anos talvez, você vai ficar assim, vai perder o juízo. Eu vou te humilhar para que você saiba que o céu governa sobre a terra. Fique quieto, cale-se, eu coloquei você aí, para de ser soberbo. E olha o que ele é dito. Por isso, é dito a ele, foi decretado pelos mensageiros, ou seja, pelos anjos, algumas versões aparecem vigilantes, e foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reis do mundo. Olha o que ele diz. Eu vou fazer você virar um bicho para que todo mundo saiba que é o Altíssimo que reina sobre os reinos da terra. Você acha que ele não reina sobre o Brasil?
Você acha que ele não tem poder para tirar um político para o outro? Você acha que depende das suas mensagens de WhatsApp você convencer pessoas para esse ou aquele ganhar? Você acha que é isso? Está perdendo o sono porque você não sabe quem vai ganhar? Está ficando apavorado? Deus está dizendo, é o Altíssimo que governa essas coisas. Eu ponho os imperadores e ponho até os vereadores. Todos estão debaixo da minha ordem. Eu mando na terra. E ele diz mais, para que você saiba que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo, e ele faz o que com esses reinos? Ele os dá a quem você escolheu? A quem você votou? Ele fala, eu dou a quem eu quero. E Deus faz isso. Ele deu poder a Hitler, você gostando e eu ou não. Não estamos falando se foi bom ou não, depois vemos sobre isso, mas ele deu poder aos homens cruéis. Ele deu poder a Nero, ele deu poder a Herodes. O Herodes que tentou matar, Deus deu poder a Herodes que tentou matar Jesus no seu nascimento. Quem colocou ele no poder? Deus. E quem tirou ele do poder? Foi Deus. Um dos Herodes, da família deles aí, morreu comido de vermes, estava no trono cheio de soberba, vestido, e alguém do público gritou, nossa, olha, a voz dele não é voz de humano, é voz de Deus. E é um dos textos mais assustadores da Bíblia, fala que ele foi comido de vermes de dentro para fora. Vocês sabem, eu não quero estragar a alegria de ninguém, que você está cheio de vermes. E não adianta você tomar remédio para verme, não é isso. O seu sistema imunológico impede que os vermes do seu corpo comam a sua carne. Quando você morre, o seu corpo se decompõe. E os próprios vermes e larvas, eles surgem do seu corpo. Sabe por que eles estão comendo você vivo? Porque tem um sistema imunológico funcionando, matando. Mas Herodes foi comido ainda vivo. Você pode imaginar? Dizem que ele demorou 3 dias para ser comido. Eu não sei o grau de terror que isso é colocado. Na Galácia, era comum quando queria punir alguém, pegava um criminoso. Ah, você matou uma criança? Matou. Matou esse bebê? No Brasil, a justiça é socioeducativa. Vamos educar, vamos colocar lá. Não, lá era sociopunitiva. Matou o bebê? Matou. Vamos chorar, lamentar. Agora pega o bebê, amarra o bebê e pendura no pescoço dele, o cadáver. O corpo do bebê ia entrar em estado de putrefação. E os vermes que iam comer a criança não faziam diferença entre carne morta e viva. Você vai ser comido pelos vermes do corpo que você matou. Severo isso. Agora, você pode imaginar alguém sendo comido assim, a gritaria, o tormento que era? A pessoa era amarrada, amarrava os pés e a mão e deixava ela ser comida viva. Aí refreou, começaram a parar de matar crianças. O que vocês acham disso? Você já pensou o que aconteceria na nossa cidade ou nas cidades se um estuprador fosse queimado numa praça? O que aconteceria? Não estou falando se é justo ou não é, estou falando o que você pode imaginar o efeito disso. As coisas iam refrear. Então, quando a justiça demora, o mal prolifera também. Quando a justiça é tardia, o mal se alastra. E a Bíblia fala sobre isso também. Mas aqui, ó, Daniel capítulo 2 e capítulo 4, você vai descobrir que Deus coloca pessoas no poder, Ele tira pessoas no poder. E é interessante que você começa a ler o livro de Daniel, você fica com raiva de Nabucodonosor porque ele é ruim. Mas depois de 7 anos, um dia ele está comendo grama, ruminando lá com os animais, e ele põe grama na boca e volta à lucidez. Ele fala, o que eu estou fazendo? E ele se levanta, fica em pé como um ser humano normal, e ele volta, vão cortar, vão aparar tudo do corpo dele, vão colocar vestes reais e ele volta a ser o dono do mundo. Interessante isso. Durante 7 anos que ele ficou fora, ninguém assumiu o trono. Quer saber quem governou durante esses 7 anos? Venha de terça-feira, você vai descobrir. Por que não tiraram ele do trono? Aqui, se o governante ficar 1 ano fora do trono, já era, acabou. 7 anos comendo grama e voltou e sentou no seu trono. Ninguém usurpou o trono. Deus está controlando. Sabe o que acontece com Nabucodonosor? Lá pelo capítulo 6, Nabucodonosor se converte. Vou contar uma coisa para vocês. Quando você chegar no céu, sabe quem você vai encontrar lá?
Você falou, Nabuco, ouvi suas histórias lá na terra. Vai estar lá ele. Talvez não seja mais com esse nome, porque o início do seu nome, Nabu, era referente a um deus chamado Nebo. Essa é outra história. Os babilônicos mudavam o nome das pessoas em homenagem a seus deuses. Daniel chamou Belsazar. Ele mudou o nome de Daniel, que significa Deus é meu juiz, mas eu estou entrando em Daniel, é outra história. Vamos seguir aqui onde eu preciso. Deus também muda o nome de pessoas. No livro de Apocalipse, você vai ver isso acontecendo. Eu só quero que você guarde aqui. Daniel deixou bem claro, rei, você é grande e forte. Deus te deu poder, Deus tira. Fique quieto, ele derruba. Ele levanta, ele exalta e ele humilha. Então, quando chegar na eleição, pode votar. Pastor, estou morrendo de medo, as urnas são fraudulosas. Vá votar. Vote em paz. Faz diferença o crente agora ou não? Vai na urna, vota lá. Falar um Deus do céu que está vendo isso aí. Sua preocupação se a urna é ou não, fraudada ou não, muda alguma coisa? Mas há um Deus no céu que pode intervir nesse processo todo. Sendo legal ou sendo ilegal, descanse em Deus. É assim que o crente caminha. Olha outro texto aí, Romanos capítulo 13. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte na sua carta magna. Olha o que ele diz. Todos, isso significa você e eu, todos devem sujeitar-se às autoridades. Que autoridades, Paulo? As boas, as ruins? Paulo falou todas. Todo homem deve sujeitar às autoridades. Quando Paulo vai escrever isso, sabe quem está no poder? Nero. O homem era ruim. O homem era ruim. Dizem que ele era a personificação. Há uma disputa para saber quem é mais parecido com o anticristo. Se era Antíoco Epifânio ou Nero. O homem era mau. Ele não começou mal, mas ele se tornou alguém, talvez o imperador mais cruel. A ponto de que Domiciano, quando começa a matar pessoas, as pessoas ficaram com medo. Isso era Nero. Nero ressuscitou, não pode ser. Não dá para ser um homem tão ruim assim. Os imperadores eram ruins. Aí Paulo vai e escreve. Igreja de todo o Império Romano, escute o que eu vou dizer. Todos vocês devem sujeitar-se. Sabe o que é sujeitar-se? É a palavra obedecer. Vocês devem obedecer às autoridades. Pois o quê? Toda a autoridade, não é algumas, todas as autoridades vêm de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Deus. Sabe o que significa isso? Os magistrados, os vereadores, os prefeitos, os vereadores, todos foram colocados ali por Deus, cada um deles. Você gostando ou não gostando, sendo bom ou ruim para a igreja, isso é outra história. Mas Deus é quem coloca. Portanto, Paulo diz, quem se rebela contra a autoridade... eu não concordo com essa autoridade, vamos sair na rua fazendo um manifesto para que ele seja derrubado. Olha o que a Bíblia diz para os crentes. Quem se rebela contra a autoridade que a instituiu, ou seja, deixa eu voltar aqui, portanto, quem se rebela contra a autoridade humana, se rebela contra Deus que a instituiu. Então, se você falar, o crente pode estar descontente com, vamos ver depois como isso procede. O crente pode estar descontente com o governante? Pode, ele pode. Mas o crente não pode sair na rua, trabalhando para derrubar aquele governo. Salvo uma exceção, mas eu tenho que tomar tempo depois, aí você vai ter que voltar outro dia para ouvir sobre isso. Mas o crente não deve se envolver em rebeliões. O crente pode orar. O crente pode pedir a Deus que põe e tira, mas o crente não, a Bíblia não incita os crentes a fazerem isso. Você não vê. Você não vê Paulo falando, vamos nos rebelar contra Nero. Você não vê. Ele fala, todos sejam submissos à autoridade porque foi colocada por Deus ali. Viu como o cristianismo não é uma religião fácil? É mais fácil se você acreditar em outra coisa. Porque Deus vai nivelar você e falar, é aqui, ó. Ou você crê que eu sou soberano ou não. E quem se rebela contra a autoridade que Deus instituiu, será o quê? O Provérbios fala assim, teme ao rei e não se associe com os revoltosos. Isso não vai acabar bem. Não, vou fazer um trabalho aqui para derrubar. Ok. Aí você vai morrer e fala, estou morrendo por causa do evangelho. Não, senhor. Não, senhor. Você está morrendo porque você se rebelou contra o que Deus colocou no poder e agora você está sendo punido por causa disso. Cuidado aí, são princípios bíblicos. Segunda pergunta, então você viu que toda autoridade bíblica no mundo, ou política, que você quiser, vem de Deus. Segunda pergunta que os crentes têm dúvida. Por que muitas vezes Deus levanta governantes maus? Já perguntou isso?
Aliás, na maioria das vezes, ele faz o quê? Na ampla maioria das vezes, ele levanta que tipo de governante? É mau. Tô falando, Deus, por que na maioria das vezes, devia ser assim a pergunta, né? Por que na maioria das vezes Deus coloca pessoas más no poder? Isso é um conflito para nós. Eu gostaria de estar debaixo de Daniel e não de Nabucodonosor. Mas olha para a Bíblia, quantos Daniéis surgiram na Bíblia? E quantos homens maus governaram? Pega a história dos reis de Israel, dá uma lida lá para você descobrir. Pega a história dos reis de Judá, de Jerusalém, você vai descobrir pouquíssimos bons, o resto tudo mal, perverso, ruim. Haviam reis de Israel que queimavam seus filhos a Moloque, a abominação dos amonitas. E Deus falou, não, você não pode. Queimava, pegava o primogênito, o bebê, e colocava nos braços de um Deus incandescente de bronze para matar as crianças. Deus falou, o pagão fazendo isso é terrível, mas o rei de Israel fazendo isso? Então por que Deus permite que esses reis subam ao poder? Marcelo leu aqui, acho que é Og, a história de Og, era um rei mau. Levou uma facada à mão, entrou dentro do corpo dele. Ele tirou a faca e ficou lá dentro. O rei não conseguia retirar de volta. A Bíblia está contando a história de homens perversos que foram eliminados. E vamos caminhar aqui, senão eu vou puxar muito fio aqui. Ó. Deus levanta governantes. Por que ele levanta governantes maus? Deus levanta governantes maus para mostrar poder e glória e para tornar conhecido o seu nome e seus propósitos. Deus faz isso. Ele levanta um governante mau e ele quer mostrar de alguma maneira o seu poder e a sua glória no governante mau. A Bíblia lida com alguns episódios. Por exemplo, nessa história aqui, em Romanos capítulo 9, versículo 17, você vai ouvir o texto falando sobre Faraó. O texto de Romanos 9, 17, eu acho que eu tenho aqui, eu vou projetar para vocês. O texto de Romanos 9, 17 é uma repetição no Novo Testamento do apóstolo Paulo. Paulo está repetindo algo que aconteceu aqui em Êxodo capítulo 9, 16. Quando é mencionada a história de Faraó do Egito, o Faraó que estava oprimindo os filhos de Israel. E olha o que a Escritura nos fala. Paulo diz assim, pois as Escrituras afirmam que Deus disse a Faraó. As Escrituras não falam, é uma maneira aqui didática de dizer assim, que Deus, por meio da sua palavra, disse algo a Faraó. E o que Deus disse a Faraó? Eu te coloquei em posição de autoridade. Quem colocou o Faraó no poder? Para chicotear e matar os judeus? A Bíblia fala, Deus fala, eu coloquei você no poder, Faraó. Para quê? Com o propósito de mostrar em você o meu poder. Ele fez isso ou não? Ele colocou um homem muito mau. Ele falou, por que você colocou ele no poder? Porque eu quero mostrar em você, para o mundo inteiro, o meu poder. E Moisés falou, deixa o povo ir. E Faraó falou, não. E Deus falou, isso mesmo. Eu quero mostrar poder. E eu preciso que você seja ruim e diga não. Diga 10 nãos. Eu vou encher o Egito de prodígios assombrosos. E o mundo inteiro, até hoje, você vai para lugares do mundo, as pessoas conhecem a história dos 10 mandamentos, no Mar Vermelho. Isso não se apagou. Deus falou, o mundo inteiro vai me conhecer, porque você é ruim. E porque você é ruim, eu vou destruir você com tanta severidade. Antes de eu matar você, a minha glória e o meu nome vai se espalhar por toda a terra. Então nosso Deus, ele tem uma sabedoria muito grande. Ele coloca poderosos no poder, pessoas más, e de alguma forma, a maldade dessa pessoa, nós não entendemos como, de alguma forma, essa maldade faz com que o nome de Deus e os propósitos de Deus se cumpram mais rapidamente. Eu e você teríamos maravilhosos planos para o Brasil. Olha, Deus, se o Senhor me der uma chance, eu vou colocar esse político assim, vou resolver, esse país vai virar uma potência. Deus fala, está tudo errado, você não sabe nada. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou colocar presidentes no Brasil que não sabem falar, que não sabem fazer conta, ou que fazem coisas engraçadas, que querem estocar vento. Você pode ficar apavorado, você que está falando, meu Deus. Deus fala, eu tenho o meu propósito. Estou fazendo, estou trabalhando. E veja, você não deve se confundir. A igreja cristã
ela não foi chamada para apoiar candidatos de direita e nem de esquerda. Porque você pode se frustrar. Um perigo muito grande quando a igreja fala, eu vou votar nesse candidato de direita. Ele pode ter hoje uma posição e daqui a pouco ser eleito e fazer você passar uma vergonha, você que militou, apoiou tanto ele. E você tem que entender isso, a igreja não é. Você não tem que sair militando por esquerda ou por direita, nós somos definidos não assim. Nós sabemos que tem vertentes que mais se aproximam da palavra de Deus, vamos falar sobre isso. Mas você não deve se definir assim. Você deve se definir como cristão e falar, vou votar nessa pessoa, neste ou naquele candidato, porque a luz da Escritura é o que mais se harmoniza com a palavra de Deus. Então, é por isso. Se for um de esquerda que se harmoniza mais, vote nele, sem problema nenhum. É assim que a Bíblia faz. Você não pode ficar, não. Nós precisamos ter a mente de Cristo e não a mente do mundo. Política não é time de futebol que você põe a camisa e fala assim, eu sou dessa torcida. Não importa o que aconteça, eu sou dessa torcida. Tolice. Você vai defender os valores cristãos. A sua família, o seu time é o time de Jesus. E a sua bandeira é a bandeira da palavra de Deus. Qualquer um que se alinhar com essa verdade, você se posiciona ao lado e fala assim, eis aqui alguém que eu vou apoiar, em quem eu vou votar. É assim que você faz. Ele diz para Faraó, coloquei você em posição de autoridade para mostrar em você meu poder e propagar o meu nome por toda a terra. Isso aconteceu? Por exemplo, em Êxodo, capítulo 9, que eu acabei de mencionar, olha o que é dito. A esta altura, Deus falando para Faraó, depois eu poderia acabar com você. A essa altura, eu poderia ter estendido a minha mão e ferido você e o seu povo com uma praga para que aqui os apagaria da face da terra. Deus falou, eu poderia estender a minha mão sobre você, apagar a sua vida e apagar todo o Egito da história. Mas eu não fiz isso. Por quê? Eu poupei você, Faraó, a fim de mostrar o meu poder e fazer o quê? Propagar o meu nome por toda a terra. Deus falou, você é ruim, mas isso vai servir para que o mundo conheça a minha glória, o meu poder, por caminhos misteriosos. Quando você se depara com a história, por exemplo, eles saem do Egito e eles vão em direção a Jericó. Deixa eu citar Êxodo 14 que eu mencionei. Endurecerei o coração do faraó para que os persiga e serei glorificado em faraó. Deus falou, meu nome vai ser célere, porque esse homem é mau. E todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Aí vai acontecer algo, o povo do Egito vai morrer, e o que acontece? Eles chegam na Terra Prometida, depois de 40 anos, vão entrar lá, e eles vão... Gente, eles chegam na Terra Prometida e vão invadir, depois de 40 anos. É bastante intervalo de tempo, hein? Eles vão entrar na Terra Prometida. Primeira cidade com a qual eles se deparam é a Jericó. E o povo está em Jericó, o povo está com medo de lutar. Ah, não, como é que vai ser? Deus vai estar com a gente? Deus falou, não, faz o seguinte, dá uma volta na cidade e toca a trombeta, só isso. Só. Amanhã você faz de novo e assim vai. E no último dia, vocês dão 7 voltas na cidade. E quando eles fizeram isso e tocaram trombeta, as muralhas caíram. É interessante o texto bíblico falar que as muralhas caíram para fora. É como se de dentro da cidade alguma coisa empurrasse a cidade, os muros caíram. Parte dos muros caíram, para ficar bem exato, porque existia alguém morando perto do muro, uma prostituta chamada Raabe que pendurou um fio vermelho. O muro caiu e a casa de Raabe ficou lá. Isso é poder demais, gente. Mas eu quero que você entenda, os espias estão lá dentro. O povo está com medo de lutar. E Deus falou, tá bom, vocês não querem lutar? Estão com medo? Tá bom. Essa cidade, eu decreto que a cidade de Jericó seja Herem. A palavra hebraica Herem é muito parecido com a ideia de harém. O que é um harém de um rei? O rei fala, esse é meu harém. Esse daqui são as minhas mulheres, as minhas, no contexto do mundo antigo, são as minhas posses. Eu não permito que ninguém toque, tudo me pertence, ok? É o meu harém. A palavra herem, Deus falou, a cidade de Jericó vai ser meu herem. Tudo na cidade é meu. Vocês não querem lutar? Não. Então eu vou derrubar a cidade, mas ninguém pode pegar nenhum despojo. Tá bom. O muro cai, eles entram e Acã faz o quê? Não é? Ele não pega uma capa e vai esconder? E Deus vai punir o povo e falou, eu falei que não podia pegar. Se vocês tivessem lutado, eu daria para vocês, mas vocês ficaram com medo, então eu derrotei sozinho, é tudo meu.
Fecha parênteses aqui. Quando eles estão na cidade, na casa de uma mulher chamada Raabe. Raabe vai dizer para eles o seguinte: olha, 40 anos depois, 40 anos depois. Por que Deus levanta homens maus? Para que o nome dele, o seu propósito seja conhecido na terra. Olha que Raabe diz: sei que o Senhor, ela chama Deus de Senhor, é uma prostituta. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados. Por que, Raabe? Por que vocês estão com medo? Pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Como é que ela ficou sabendo que secou as águas do Mar Vermelho? Porque Faraó perseguiu. Então Deus está falando assim, olha, a minha glória chegou em outros povos porque Faraó fez isso, eu abri o mar. Então veja, a maldade de um rei fez com que a glória de Deus se espalhasse. Ela continua. Raabe, aí aqui a ideia, a animação do que aconteceu com Jericó. Vocês passaram, Deus secou as águas do mar e vocês passaram quando saíram do Egito. E olha o que Raabe diz. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos dois reis amorreus, Og, que o Marcelo citou hoje, e Seom. Raabe fala, nós também já estamos sabendo o que Deus fez no mar e o que Deus fez com os grandes reis aqui na nossa volta. Esses reis eram bons ou maus? Eram maus, e Deus falou assim, porque eles são maus, o meu nome vai se tornar mais glorioso no que acontece. E olha só, vocês destruíram completamente eles. Não é à toa que estamos dominados de medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir as coisas como essa. Por quê? Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus supremo acima no céu e embaixo na terra. Então ele diz, porque Faraó foi ruim, porque Og e Seom são maus, o meu nome vai se tornar mais poderoso ainda. Então Deus levanta homens perversos, mulheres perversas e coloca no poder para que o seu propósito poderoso, a sua glória, seja muito conhecida. Nabucodonosor e tantos outros. Então você deveria falar, Deus, abençoado, bendito seja o seu nome por causa desses homens maus, porque a sua glória se tornou mais propagada. Hitler estava no poder e ele matou, se eu não me engano, 6 milhões de judeus. O holocausto é real, tem gente que fala que não aconteceu, é real sim, cruel. Um dos seus médicos queria fazer experimentos de como mudar a cor dos olhos. Hoje as pessoas põem lente de contato e muda, mas um dos seus médicos aplicava com seringas, um tipo de coloração em cada olho, cegava todo mundo, tentando mudar a cor. Sem anestesia, nada. Traz esse judeu. Aplicava, o olho da pessoa furava o olho. Gente perversa. Mas se Hitler não tivesse massacrado os judeus, quase exterminado os judeus, em 1946 os judeus não teriam voltado para sua terra. Em 1967 não teriam levantado a bandeira e voltaram a existir como nação. E se os judeus não voltarem a existir como nação, o Messias não pode voltar. Então Deus usa os seus maus, os homens maus e cruéis da história, pessoas perversas, para colocar no trono o Messias. Cada ponteiro que você olha para o seu relógio, ele está mexendo, cada segundo é um segundo a menos para que o rei sente em Jerusalém. Sejam os poderosos dessa terra, bons ou maus, o rei se aproxima. E nós veremos no próximo domingo, como é que você deve se portar, então? O que fazer diante de um cenário como esse? Mas é preciso que você entenda, Deus é a fonte da autoridade. É preciso que você entenda que Deus levanta maus para que a glória dele, o nome dele, os propósitos dele sejam conhecidos em toda a terra. Você precisa entender isso. Outra pergunta interessante é como o crente deve, então, agir diante dos maus governantes? Então, o que eu faço, como eu devo agir diante dos maus governantes? Porque é a pergunta que perturba, que incomoda. Eu sei que é Deus que coloca no poder, eu descobri que o propósito dele é tornar a sua glória conhecida. Tá, mas então o que eu faço? Sobe ao poder, na próxima eleição, alguém que nós discordamos, ou você, na sua vertente, discorda. O que você faz? Como eu vou agir? Suponha que essa igreja, a Igreja Batista Redenção, não fosse em Bragança Paulista, mas fosse na Venezuela. Nós estamos pregando num culto na Venezuela, em que existe opressão, ou na Nicarágua, ou num país aí que você queira imaginar onde a perseguição é muito severa.
Deus vai continuar dando a mesma ordem. O que você faz diante de um governante mau? Qual é o papel dos crentes? Os crentes devem obediência e respeito aos governantes, inclusive aqueles que chegaram ao poder de modo ilícito. Escute-me bem aí. Agora, você vai falar, o quê? Não, pastor, não posso concordar com isso. Você deve obediência. E aí eu coloquei de outra cor lá e coloquei um asterisco ali, porque existe uma exceção a essa obediência. A obediência do crente nunca é cega. O crente deve desobedecer abertamente qualquer autoridade civil, militar, qualquer uma, política, qualquer uma, que peça para que o crente faça qualquer coisa que abertamente é contra a palavra de Deus. As autoridades dizem, você não pode mais ler a Bíblia. Pode ler a Bíblia, pode ir para a rua, pode fazer protesto, pode manifestar. Por quê? Porque toda autoridade procede de Deus, e a autoridade não pode contrariar a Deus. Mas desde que ele não peça para que você faça algo errado, você deve submeter a essa autoridade. E sabe o que é mais duro nisso? É que você deve submeter mesmo aqueles que chegaram ao poder de forma ilegítima, por meio de tramóias. Mesmo que alguém chegue ao poder por meio de urnas fraudadas. Estou incomodando você? É incômodo, não é? Deixa eu citar para você. Já vou ler esses textos aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu vou projetar o texto. 1 Timóteo foi escrito no ano 63. No ano 63. Essa mulher aqui é a Agripina, a mãe de Nero. Agripina, ela envenenou o imperador para que Nero pudesse assumir o poder. É um meio legítimo de chegar ao poder? É um meio honesto, íntegro? Não. Ela fez uma tramóia, envenenou o imperador para que ele, então, morto, Nero, o seu filho, subisse ao poder. E a história era conhecida, as pessoas sabiam disso. Nero sobe ao poder no ano 54 depois de Cristo. E ele vai governar até o ano 68. 14 anos de um imperador mau. Então quando você olha para a nossa história e fala, eu não aguento mais, fomos tantos anos governado por esse ou aquele que eu não gosto. 14 anos de Nero que queimava os crentes. Iluminava suas festas colocando colete de piche no corpo dos crentes. E iluminava, punha numa estaca e acendia. A pessoa gritava um tempo e depois morria. E o corpo ficava queimando. Pode imaginar o cheiro? E aqui embaixo tendo festa, as pessoas bebendo vinho. Nero, na época de Nero, foi feito tanta... As pessoas falam que começou a faltar madeira, de tanto que Nero matava, crucificado, colocando em estaca. É esse homem que eu estou falando, não é um imperador mais ou menos, é um imperador cruel, que chegou ao poder de forma ilegítima, desonesta, por causa da sua mãe. 54 ele chega ao poder. No ano 63, Paulo, debaixo do império de Nero, um homem perverso, o pior imperador, segundo as pessoas acreditam, Paulo escreve para Timóteo, debaixo do imperador cruel e desonesto, que de maneira desonesta e ilegítima assumiu o poder, Paulo diz o seguinte, deixa eu colocar aqui, olha. Antes de tudo, Timóteo, exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, de todos. Timóteo, você vai orar, ensina a igreja a orar por todos os homens, em favor dos reis e de quem? De todos os que se acham investidos de... Quem que estava na autoridade nessa época, quando ele pediu para fazer isso? Nero. Paulo falou, orem por Nero. Não, mas como assim? Nero subiu ao poder porque a Agripina matou pessoas. Orem por Nero. Toda a autoridade foi instituída por Deus. Se ele chegou ao poder de meio lícito ou ilícito, não compete a você. Há um trono no céu governando todas as coisas. Se ele quiser matar Nero, ele mata. E esse homem mau, Nero, 2 dos maiores apóstolos de Cristo, Pedro e Paulo, foram exterminados na mão dele. E Paulo falou, orem por ele. Então você deve orar pelos governantes. Chegou ao poder alguém que você não gosta? Ore por ele. Chegou um governador que você não gosta? Deus não está perguntando se você gosta.
Está na hora de você assumir um posicionamento cristão e falar assim, olha, o que eu gosto é irrelevante na história. Deus quer que eu haja biblicamente. E ser bíblico nessas questões, quando eu não gosto, é a aplicação perfeita de negue-se a si mesmo. O que você gosta ou não é irrelevante. Toma a sua cruz, a cruz da obediência e diz, Senhor, é o Senhor que tem poder de tirar essa pessoa. Essa pessoa chegou lá por suborno, essa pessoa chegou lá porque fraudou isso, fraudou urna, enganou. Não interessa. Ela chegou lá no poder? Foi diplomada? Toda a autoridade procede de Deus. E você precisa entender isso à luz da Escritura. E os crentes não sabem isso, não conseguem entender. Paulo diz, orem por eles para quê? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O homem é mau, ore por ele para quê? Para que ele tenha sucesso? Não. Ore para que nós venhamos a viver vidas tranquilas. Para que na maldade dele, isso não recaia sobre nós. Ele vai roubar, ele vai sonegar, ele vai explorar, mas pelo menos ele deixa a igreja crescer. Que a igreja possa andar, que as famílias possam caminhar. Paulo diz, orem assim. Paulo diz mais, em Tito 3, Paulo diz para Tito também sobre o império de Nero. Lembre a todos, lembre a toda a igreja, que todos devem o quê? Todos sujeitem-se ao governo. E as autoridades devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Ele diz para Tito, lembra todo mundo que deve ser submisso, sujeito à autoridade. Se você gosta ou não. Agora, antes que você fale, vou procurar outra igreja, imagina. Que é isso? Eu estou vindo nessa igreja, o pastor falar uma coisa dessa? Não, agora acabou. Certeza que ele é daqui. A cor da camisa, olha a cor da camisa que ele veio pregar. É certeza. Tem alguma indireta aí começa. Ok? Olha a cor que o Maurício veio cantar. Pronto. Aí começou. O pastor está fazendo mensagem subliminar. Olha o chão, a cor da igreja. Aí, gente, haja-se na paciência. Mas eu quero que você guarde o seguinte, existe uma exceção a isso. Quando nós mencionamos que os crentes devem submeter-se, como eu falei, a exceção a isso, a obediência do cristão não é cega. O crente se submete, mas existe um ponto em que ele para de submeter a qualquer governante. Por exemplo, existe uma santa desobediência, a santa desobediência do justo. Quem vai estudar Daniel conosco a terça-feira vai ver isso. É dito em Daniel, capítulo 6. Abre lá rapidinho, Daniel 6. Olha a desobediência do justo, como é que o crente se levanta contra uma autoridade má. Daniel capítulo 6, versículo 7. Versículo 6. Então os presidentes, Daniel 6, 6. Então os presidentes e os sátrapas, os governadores, foram juntos ao rei e disseram que o rei Dario vive eternamente. Dario era medo. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem que não ao senhor rei seja jogado na cova dos leões. Viu o que o rei fez aqui? Os conselheiros falaram, nós precisamos pegar Daniel, não tem como pegar Daniel. Ele é honesto demais. Mas há um jeito de pegar Daniel. Vamos colocar uma coisa que impeça, que coloque freios na religião dele. E nós sabemos que Daniel não vai obedecer. E foi exatamente. Rei, faça um documento dizendo que nos próximos 30 dias, qualquer homem, quando quiser fazer um pedido, tem que pedir ao Senhor. Tem que orar ao rei e não a Deus. Simples assim. Uma ordem difícil. E quem não obedecer? Joga na cova dos leões. Morte. Se você continuar, diz assim, portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado. Na minha versão diz assim, segundo a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. Os medos e persas tinham um sistema judicial que era o seguinte, quando um documento fosse feito, nem mesmo o rei poderia voltar atrás. Forte ou não? Lembra da estátua de Daniel? Nabucodonosor, cabeça de ouro, o peito de prata, medo persa? Nabucodonosor dava uma ordem e ele desfazia a ordem, ele é o cabeça de ouro. Ah não, você falou, eu falei, mas agora eu estou desfazendo. Nabucodonosor não estava nem aí. Eu crio a lei, apago a lei, os medos e persas não. Assinou, e agora não pode. Quando Dario descobriu que era um golpe para pegar Daniel,
Dario podia falar, não, não joga Daniel. Não podia. A lei dos Medos e Persas obriga. Você tem que cumprir isso. Enganaram o rei Dario. E o que acontece? Assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube o que tinha sido assinado, voltou para casa, foi para o seu quarto e chorou. E parou de orar ao longo desses 30 dias. É assim que está aí na sua versão? Daniel acabou de receber a notícia. O rei falou que quem orar vai ser morto. O texto, gente, chega até a ser um pouco irritante a tranquilidade aqui, não é? Daniel foi para o seu quarto, no andar de cima, abriu a janela para o lado de Jerusalém e 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como era o seu costume. O rei falou que vai matar, ok. Voltou para casa, abriu a janela e começou a orar. 3 vezes por dia. Não teve nenhum pontinho que ele falou, meu Deus, Senhor, nos livra. Olha que... Não. Ele falou, o quê? Não pode orar? Tá bom. O que você vai fazer agora? Estou indo orar. Você vai ousar 3 vezes. Quer orar comigo? Abri a janela em direção a Jerusalém. Ele não podia orar em secreto? O que vocês acham? Muitos crentes falam assim, bom, fecha aqui, quietinho no meu quarto, Senhor, tu sabes que eu te sirvo. Daniel, ele abriu a janela. Imagina até que ele foi lá na janela mesmo, ficou na janela, ó Deus de Israel. O quê? Como é que descobriram que ele estava orando no quarto dele? Tinha WhatsApp? Tinha câmera naquela época? Como descobriram que ele estava orando? Porque ele orava alto. Não tem esse negócio. Crente secreto. O quê? Pôs a boca no trombone. E pegaram Daniel. Essa é a desobediência do homem santo. Ele falou, não quero nem saber o que o rei falou. O que o rei falou é contra Deus. Você falou que é contra Deus? O rei toma a providência que ele quiser. Eu não vou mudar 1 centímetro da minha obediência ao Senhor. É assim que o homem justo obedece. Quando um rei governante, quando um presidente, um governador coloca uma lei, alguém coloca uma lei no nosso país dizendo assim, a partir de agora você não pode ensinar os seus filhos na verdade. Continua ensinando. Você não pode dizer para os seus filhos que é errado. Você não pode ensinar para ele que Deus fez homem e mulher, como a Bíblia falou. Isso vai dar cadeia, é homofobia, é não sei o quê. Continua ensinando o que Deus falou. Essa é a desobediência justa do homem de Deus. Eu poderia passar por tantas outras. Olha aqui a outra. Santa desobediência, em Atos capítulo 4. Eu só vou citar por causa do nosso tempo. Os apóstolos Pedro e João são levados diante do Sinédrio. E os homens do Sinédrio, o Supremo Tribunal Federal de Jerusalém, 70 juízes, 70 Alexandres de Moraes, viraram para Pedro e João e falaram assim, vocês não podem mais falar no nome de Jesus. Pedro e João, não pode. Julgue vocês. Vocês são juízes, né? Eu não sou juiz. Julga vocês. Eu devo obedecer a Deus ou aos homens? Porque nós não podemos falar do que temos visto e ouvido. O que vocês vão fazer? Ora, quando eu sair daqui, eu vou para a praça pregar. Os homens falaram, não é possível. Ameaçaram mais ainda. Sabe o que eles fizeram? Foram pregar. A santa desobediência. Não, é aquele zelo de falar assim, Deus, isso que vocês estão pedindo, não vou fazer. Quando o imperador quis que Lutero voltasse atrás nos seus escritos, ele falou, qual dos escritos? Não, o que você escreveu. Lutero falou, não vou retratar de nenhum, a não ser que alguém me convença pela santa escritura de que eu estou errado, não vou retratar. E não foi retratar, o pessoal, vou matar você, faz o que você quiser. As pessoas direto falavam, Paulo, vou te matar. Paulo falou, para mim morrer é lucro. Paulo era a pessoa mais irritante que andou aqui. Eu vou matar você, pode matar. Se matar, Deus me levanta. Apedrejaram ele, jogaram como morto. No dia seguinte ele levantou e entrou na cidade. Você fala, o que é isso, Paulo? Levanta e vai para outro lugar pelo menos. Não, vou pregar aí mesmo, é aqui. Aí por que o pessoal não queria andar muito com Paulo, né? Você fala, João Marcos abandonou. Você também não ia andar, vai lá com ele. Fala, vamos pregar, vem comigo, vamos na Arábia. Ele entra na mesquita, a hora que ele gritar 2 vezes, aí você some, fala, não, esse homem não é bom andar muito perto, não faz bem para a saúde andar com ele. Aí você vê Silas apanhando com ele na cadeia. É dramático andar com Paulo. Mas Paulo era assim, falou, não, eu vou te bater, bate, faz o que você quiser, eu não tenho problema nenhum, eu vou nessa direção aqui, um trator na teologia. Santa desobediência, Daniel, os apóstolos.
Quem é isso? Ah, a obediência não significa conivência. Natã e Davi. O grande rei Davi adulterou, matou Urias, pegou Batseba, engravidou Batseba. Aparece lá Natã, fala: ó rei, quero te contar uma história. Tem um homem muito rico, tem muitas ovelhas. E tem um homem muito pobre que só tem uma ovelhinha. Sério? É. O homem rico foi dar uma festa na casa dele, ele tinha muitas ovelhas, em vez de pegar a ovelha dele, ele pegou a única ovelha que o homem pobre tinha e matou. Davi ficou possesso. Falou: o quê? Olha, ele vai restituir 4 vezes mais o homem que fez isso e tal. Natã falou: esse homem é o Senhor. Natã, sabe o que Davi podia fazer com Natã? Ó, morte certa falar isso para o rei. Natã falou: não, eu obedeço a você. Conivência com seus erros, não. O crente tem o papel santo de denunciar o pecado de qualquer governante, do atual ou dos futuros. Fez algo errado? Ah, as pessoas ficam discutindo, o filho do presidente fez isso, fez aquilo, se é provado ou não. Mas sendo provado, você fala: isso é pecado, não apoia o que você está fazendo. Seja de qualquer governante, aqui estamos falando hipoteticamente. Qualquer governante está debaixo do julgamento de Deus e da denúncia dos crentes. Se os crentes denunciarem, e ao longo da história, os crentes, vários deles morreram porque denunciaram o pecado. Falou: está errado. Está errado. Ah, vou matar você. Ah, se Deus quiser me salvar, ok. Se ele não quiser, está errado do mesmo jeito. E Daniel, o que aconteceu com Daniel? Daniel foi jogado na cova dos leões e foi liberto, não é? Mas, infelizmente, tem muitos crentes que são jogados nas covas dos leões e são devorados, e Deus não livra. E a verdade continua valendo. Deus não é Deus só quando Ele te livra. Se Ele quiser livrar, se Ele quiser aplacar o fogo da fornalha, ok. Mas se Ele não quiser, você continua defendendo a verdade. Esse é o papel do crente. Falar: isso é pecado. Denúncia. O crente deve denunciar o pecado. Natã fez isso com Davi. E não quer saber de nada. E foi embora e deixou Davi lá com o problema. Olha outro aqui, ó, em Marcos 6, eu não vou ler por causa do horário, mas você vê a história de João Batista e Herodes. João Batista vai visitar Herodes, Herodes é rei. E João Batista fala assim: ó, não é lícito a você casar com a mulher do seu irmão, Herodíase. Está errado, Herodes. O que você está fazendo é pecado. Você já pensou falar isso para o rei? Não é qualquer rei, não. Herodes era ruim também. E João Batista falou: você está errado. Mas quando você lê a história, se você lê Marcos, você vai descobrir que Herodes não fazia nada. O texto fala: porque temia João Batista. Temia por quê? O homem só tinha um cajado, vestia pele, comia gafanhoto, com mel. Ia temer o que? A aparência dele? Ele não tinha nenhuma ameaça, nenhuma arma. Mas Herodes olhou e viu a santa presença de Deus na vida dele e falou: eu tenho medo desse homem. E os governantes deveriam ter medo da igreja de Cristo. Eu tenho medo desse povo. Esse povo, quando eles oram, o céu treme, a terra treme, os céus se abrem e escutam eles orando. Esse é o poder dos crentes. Não está na manifestação, na gritaria, está no poder de você buscar quem tem poder de remover ou colocar pessoas. Se nós orássemos mais pelas nossas eleições, pelos governantes desse país, e nos preocupássemos menos em divulgar essa ou aquela vertente, esse país já estava melhor. Mas nós oramos muito pouco. Isso é verdade. E quando eu falo nós, eu me incluo também. Eu não sei quantas vezes eu orei pelo ex-governador João Dória. Via muita coisa errada. Mas reclamar, eu reclamei. Não sei quantas vezes você já reclamou do prefeito da cidade, dos vereadores, mas já orou por eles? Já pegou, sabe quem são os vereadores da cidade? Já pegou a lista deles e falou assim: ó, esse é o dia, terça-feira vai ser o dia da política, vou orar por eles. Já fez isso? Não, mas descer a língua, sim, aí já sabe tudo. A pessoa fez uma coisa errada, já aposta para todo mundo. O Brasil vai de mal a pior, porque a solução passa pela igreja, mas a igreja não ora. A igreja reclama e não faz nada. E a Bíblia deu a solução, falou: orem, o poder está nas mãos de Deus. Ele muda, ele converte, ele transforma as coisas. Queridos, eu vou parar aqui o último texto ali, ó. Só citar também Paulo e Félix. Em Atos 24, Paulo está diante do rei Félix. E Paulo está preso injustamente. Não fez nada. E Paulo começa a anunciar diante do rei Félix o reino vindouro. Ele fala do juízo futuro, o rei Félix fala: não, para de falar. O texto fala que Félix ficou com medo.
Eu fico imaginando como é que Paulo pintou o juízo final para ele. Ele falou, não, Paulo, não, volta para sua cela, não quero mais ouvir sobre isso. Outro dia eu te escuto sobre isso. O homem ficou apavorado. Paulo não pegou pedra, não gritou. Paulo só falou assim, olha, o rei a quem eu sirvo, que eu vi na estrada de Damasco, ele vai voltar. Ele vai queimar pessoas. Não, Paulo, para de falar. Não quero, não. Volta para a cela, é isso. Os crentes têm poder. Poder no testemunho, poder da oração, poder na unidade. E o nosso poder não está em nós, está num trono no céu. Então ore mais. E você vai ver esse país experimentar verdadeira mudança. Eu vou parar. Semana que vem, eu quero falar para os irmãos como deve ser o tipo de crente, o tipo de político que nós devemos anelar, desejar para o nosso país. Como é que esse político? Aí você olha e escolhe. Eu falo, olha, me ajudou bastante, vou escolher esse ou aquele. Mas para de ter medo. Para de se assustar. Sabe onde está o Senhor? No trono a reinar. Toda vez que você tiver medo, você diz, eis o nosso Deus, no trono a reinar, soberano. Não tenha medo. Nada, nem ninguém escapa ao seu poder. O ano que vem, nós teremos no poder aquele que Deus vai colocar, para o bem ou para o mal. Mas Ele vai continuar sendo nosso Senhor. Vamos orar. Tome esses instantes, peça para Deus moldar o seu coração, trazendo tranquilidade. Você que tem perdido sono por causa da eleição, você que está perdendo sono porque está com medo de fraudes, de golpe, vai ter golpe, hoje tudo é golpe, o que vai acontecer? Descanse. Você tem que sempre lembrar, quem é como Deus? Quem é semelhante a Ele, que conhece os grãos de areia, que comanda as estrelas do céu? Quem como Ele foi cravejado numa cruz por amor a você? E quando o seu coração estiver estremecido de medo diante da maldade, da mentira desse mundo, você diga, eis o nosso Deus, Ele está num trono a reinar, vinde, vamos adorá-lo. Não tenha medo do homem, ou do que pode fazer ao ser humano. Ninguém pode frustrar os planos do nosso Deus. Bendito seja o Senhor, é a Ele que nós recorremos. Não são ministros, não são homens, não são poderosos, Deus. Enquanto você aprender isso, seu coração vai descansar. Louvado seja o Senhor. Ó soberano, o Senhor está no trono, nós estamos aqui na terra. Perdoa-nos porque muitas vezes nós ficamos com medo, assustados, apavorados, como se nós não te conhecêssemos. Perdoa-nos, Senhor. O Senhor quem muda o tempo, as estações, estabelece ou retira reis. O Senhor está no trono e sua glória não muda. Para o nosso bem ou para o mal, teremos um governante em breve. De forma lícita ou de forma ilícita, nós vamos obedecer, desde que isso não nos custe desobediência ao Senhor. Que o Senhor faça e cumpra os seus planos, para que em breve o Messias esteja aqui e toda a terra se beneficie da maravilhosa glória da administração dele. Curva o nosso coração, dá-nos maturidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar.